Acredite, você não tem a mínima noção do tamanho das coisas. É. Se eu te dissesse que os mapas que conhecemos não mostram o tamanho verdadeiro dos países, você acreditaria? Ou que muitos animais são bem maiores do que você imagina? É. Às vezes, as coisas que nós pensamos ser de um jeito são completamente diferentes. E foi pensando nisso que nós resolvemos fazer esse vídeo para vocês. Eu sou o Ivan Lima e é sempre um prazer ter vocês aqui no nosso canal. Você já parou para pensar em quantas pessoas vivem no nosso planeta? Estima-se que a população mundial seja de 7,8 bilhões de pessoas. Segundo as Nações Unidas, até 2100, o mundo terá cerca de 11,2 bilhões de pessoas. Muita gente, não é? Minha nossa. Bom, será que um dia o mundo ficará tão cheio que não caberão mais pessoas no planeta? Eu acho que não. Segundo cálculos feitos por especialistas, se cada uma das 7,8 bilhões de pessoas tivesse 19 mil filhos, a população mundial seria de quase 150 trilhões de cidadãos. Mesmo assim, ainda sobraria espaço na Terra. Agora, vocês conseguem calcular o quanto o nosso planeta é grande? A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar. Seria preciso uma viagem de 45 horas para conseguir dar uma volta na circunferência da Terra, em uma viagem espacial. Porém, caros amigos, muito maior que o nosso planeta é a estrela que nos ilumina todos os dias. Vou fazer uma pequena comparação. A Terra tem cerca de 12.742 quilômetros de diâmetro. O Sol tem nada mais, nada menos que 1.391.700 quilômetros de diâmetro. Ou seja, o diâmetro do Sol é 100 vezes maior que o diâmetro do planeta em que vivemos, fazendo da Terra um pequeno grão de areia. E nós, seres completamente insignificantes. Se fizermos uma projeção em escala, caberia cerca de 1 milhão de terras dentro do Sol, responsável por 99,86% da composição do Sistema Solar. O Sol possui uma massa 332.900 vezes maior que a da Terra e um volume que é cerca de 1.300.000 vezes maior que o do nosso planeta. Ficou confuso, não ficou? Tá bom, eu explico. Eu vou explicar mais uma vez. Essa imagem aqui mostra exatamente quantas terras caberiam dentro do Sol, considerando que as bolinhas azuis são a Terra e a bola transparente, o Sol. Mas quando analisamos a Via Láctea como um todo, ficamos ainda mais assustados. No ano passado, uma equipe de astrônomos encontrou uma maneira de pesar a Via Láctea. Imagina! De acordo com o estudo, a nossa galáxia pesa cerca de 1,8 tredecilhão de quilogramas. Ficou espantado? Eu também. O número é o mesmo que o número 1, seguido de 42 zeros. Para ser mais exato, o número é equivalente a 296 quadrilhões de planetas como a Terra, ou 135 vezes a massa do buraco negro supermassivo fotografado no início de 2019. Em comparação ao Sol, a Via Láctea tem 890 bilhões de vezes a sua massa. Isso nos faz ver, mais uma vez, que nós não somos nada em comparação ao tamanho do universo. Realmente, as pessoas não têm noção do tamanho real das coisas. O mesmo acontece com os mapas. Aqueles que a gente costuma ver nos livros da escola ou mesmo na internet são baseados na chamada projeção de Mercator, que foi criada ainda em 1559. Porém, o que nós vemos são áreas distorcidas e completamente diferentes da realidade.
Os territórios da China e da Rússia, por exemplo, são bem maiores do que a realidade. Isso acontece pelo fato da Terra ser esférica e, por isso, ela não pode ser representada em um mapa sem que haja distorção. No caso da projeção de Mercator, ela é do tipo cilíndrica, como se o mapa fizesse um cilindro envolvendo o globo terrestre. Quando olhamos o mapa, a Groenlândia parece ser 2 vezes maior que o Brasil, o que não é verdade. Enquanto o Brasil tem um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a Groenlândia possui uma área de apenas 2,1 milhões de quilômetros quadrados. Esse mapa compara as medidas da projeção de Mercator com o tamanho real de cada país. Mas vamos falar um pouco sobre o mundo animal. O wombat, por exemplo, é um marsupial nativo da Austrália. E quando o vemos por fotos, temos a impressão de que ele é um animal fofo, bonitinho, daqueles que dá vontade de apertar e colocar no colo. Eles medem cerca de 1 metro e pesam entre 20 e 35 quilos. Em raros casos, eles podem ultrapassar os 40 quilos. Isso é o equivalente a uma criança de 13 anos de idade, ou de 2 border collies adultos, ou ainda de 10 gatos. Na era dos dinossauros, também existiam animais assustadores em nosso planeta. O Quetzalcoatlus, um pterossauro de nome esquisito, viveu durante o Cretáceo Superior, há mais ou menos 65 milhões de anos atrás. Ele pertencia a uma família de pterossauros sem dentes e foi o maior animal alado da história geológica da Terra. Seu tamanho? Cerca de 12 metros de envergadura, 5 metros de altura e entre 200 a 250 quilos. Especialistas acreditam que esse pássaro podia voar 16 mil quilômetros sem parar, o que equivale a uma viagem de Nova York a Sydney. O ser humano também já construiu monumentos assustadoramente altos. A Grande Pirâmide de Gizé, por exemplo, é a mais antiga e a maior das 3 pirâmides na necrópole de Gizé, sendo considerada a mais antiga das 7 maravilhas do mundo antigo. Ela também é a única que permanece em bom estado. Inicialmente, ela tinha 146 metros de altura, mas por causa da erosão e de outros fatores, atualmente ela mede 139 metros mais ou menos, o equivalente a um prédio de 40 andares. Ou seja, seriam necessárias 77 pessoas de 1,80 m, uma em cima da outra, para dar o tamanho da pirâmide. Duvida? Essas imagens mostram exatamente como as pessoas são pequenas em comparação com a monstruosidade deste monumento. Outra coisa que muita gente pensa ser extremamente grande é o Titanic. Quando vemos o navio no filme, temos a impressão de que ele era gigantesco. De fato, ao menos para a época, ele era um navio extremamente grande. Ele tinha 269 metros de comprimento, 29 metros de largura e uma altura total de 74 metros. Seu peso era de 52 mil toneladas e ele era capaz de suportar até 3.500 passageiros. Depois do acidente, vocês devem pensar que os seres humanos nunca mais construíram algo tão grande, não é? Pois fique sabendo que você está redondamente enganado. Atualmente, o maior navio do mundo é o Harmony of the Seas. O navio tem 18 andares, com 2.742 cabines e capacidade para 6.687 hóspedes e 2.100 tripulantes. O cruzeiro pesa 230 mil toneladas, cerca de 4 vezes mais pesado que o Titanic. Seu comprimento é de 362 metros, ou 3 vezes o tamanho de campos de futebol. Felizmente, hoje em dia a tecnologia contribuiu para que acidentes como o do Titanic não aconteçam mais. E aqueles famosos peixes pescadores? De nome científico Lophiiformes, mas também conhecidos como diabos negros. Esses peixes são extremamente raros, principalmente pelo fato de viverem nas profundezas. Com um sorriso nada simpático, eles usam uma lanterna bioluminescente adornando sua cabeça, que é usada para os defenderes de predadores.
Eles emitem uma série de flashes curtos de luz para assustar e intimidar quem os ameaça. Mas qual o tamanho desses animais? Pelo fato deles viverem nas profundezas, é raro ver imagens desses peixes com outros animais, o que nos impede de ter uma impressão do seu tamanho real. Dependendo da espécie, esses peixes variam muito nas dimensões. Alguns podem chegar até os 2 metros de comprimento, outros entre cerca de 1 metro, 1,20 m. Sim, é um animal extremamente grande. Nessa imagem, vocês podem ter uma noção do tamanho do peixe ao lado de uma pessoa. E por fim, vamos falar dos gorilas. Nós sabemos que os gorilas são gigantes quando comparados com os chimpanzés e babuínos e orangotangos. Mas o tamanho real dos gorilas é muito mais impressionante do que você imagina. A maior espécie, o gorila do Oriente, pesa o dobro da média humana e são bem mais altos. O maior gorila já registrado, ironicamente, chamado de King Kong, vivia na selva africana, especificamente em Uganda. Seu peso era de 250 quilos, com aproximadamente 36 anos de idade. Com seus 2,5 metros de altura, o gorila é mais alto que alguns dos maiores jogadores de basquete do mundo, como LeBron James, que tem 2,6 metros, ou o lendário Michael Jordan, que tem 1,98 metros de altura. Por que temos a impressão de que os gorilas não são tão grandes? Talvez porque o vemos de longe, ou pelo fato de que, na maioria das vezes, eles estão curvados, o que esconde seu tamanho real. Espero que tenham gostado do vídeo. Eu me despeço por aqui. Até a próxima. Tchau!